Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Nessa oportunidade estamos com o Redmi 10 Prime. Aparelho não liga e não carrega, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tô segurando aqui a parte de trás, né? Que é para fazer contato no flex do Power. E vou pressionar aqui o botão Power, certo? Do flex. Ó, perceba que o aparelho ele não liga, né? Não mostra imagem nenhuma. Vou colocar aqui, por exemplo, na minha... no carregador, né, USB Charge, perceba o que apresenta aqui no USB Charge, 0.6 mAh, ou seja, 600 mAh aqui no USB Charge, certo? E você percebe que o aparelho, ó, não carrega e também não liga, né? Essa alimentação, por exemplo, essa corrente de 600 mAh, ela não seria suficiente para carregar tipo um aparelho como esse, né? Demoraria muito para carregar. Então a gente percebe que não temos atividade nesse aparelho nenhuma, né? O aparelho ele não liga pressionando o Power e também ele não mostra nenhuma atividade de carregamento na tela quando eu coloco um cabo USB, ok? O que eu fiz quando chegou esse aparelho aqui? A primeira coisa que eu fiz com ele foi colocar na fonte de alimentação, coloquei na fonte de alimentação e o consumo desse aparelho ele chegava em 170, 180 mAh. Quando eu soltava o Power, ele zerava. Logo, descartei a possibilidade de ser falha por memória, por exemplo. Porque quando temos uma falha por memória, o consumo ele tende a travar. Então, o que aconteceu? Eu já eliminei a hipótese de termos uma falha na memória. Um aparelho que não tem esquema elétrico, por exemplo, né, temos na Borneo do Redmi 10, Redmi 10 Pro, porém, a gente não tem desse aqui, que é o Redmi 10 Prime, certo? Segundo é o que mostra aqui o modelo. Se alguém já viu esse esquema elétrico, deixa aqui nos comentários aí para eu saber. E antes de a gente falar mais um pouco sobre, deixa o like aí, porque é importante aí para o nosso trabalho aqui no YouTube. Se inscreva no canal, não se esqueça para não perder os próximos vídeos. E também deixe o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para a gente e pode ser tema de um próximo vídeo, beleza? Desculpa aí que falhou aqui a voz na hora que eu fui falar do comentário. Mas vamos lá, pessoal. Um aparelho que, como vocês viram aí, não liga, né, nem carrega. O consumo na fonte dele aqui, eu não vou estar mostrando para a gente não perder muito tempo, também é um consumo de falha de inicialização. Logo me chamou a atenção para uma determinada falha de inicialização. E aí eu fiz algumas verificações nessa placa. Como a gente não tem, por exemplo, o esquema elétrico, né, dessa placa, então a gente não tinha condições de fazer medições detalhadas, verificando malha por malha de inicialização. Então eu utilizei o básico, verifiquei os conversores Buck, todos eles tinham alimentação normalmente, verifiquei as tensões de LDO, né, algumas tensões ali ao redor do Power Manager, encontrei tensões de 1.8 volts, 1.2 volts, né, 1 volts, tensões de 2.8 volts, ou seja, muitas alimentações. Isso já nos mostra, né, um quadro aí de que o Power Manager ele está trabalhando, ele está gerando os Buck, né? Verifiquei com o osciloscópio, tinha atividade nas bobinas ali dos Buck, verifiquei as tensões LDO, então isso já nos traz uma ideia de que o Power Manager também está funcionando perfeitamente. Verifiquei a frequência de sleep, né? Tava lá a frequênciazinha certinha, lá 32.768 kHz. Verifiquei uma frequência aqui da CPU, no cristal da CPU, também tínhamos essa frequência, ou seja, tínhamos basicamente aí todas as funções, né? Entre aspas, o básico, claro, não deu para a gente verificar as malhas, né? De inicialização, algumas malhas digitais e coisa do tipo, né? Barramento de controle e coisa do tipo. E que se você que ainda não sabe o que é isso, né, e quer fazer um treinamento com a gente ensina tudo isso aí no nosso treinamento. O link está na descrição do vídeo aqui, beleza? Talvez você não esteja entendendo muito daquilo que eu estou falando e isso aí a gente ensina tudo no nosso treinamento. Mas vamos lá, voltando ao assunto, quero que você entenda o seguinte. Vou fazer uma mágica nessa placa aqui, por exemplo. Vou fazer uma mágica aqui. Vou pegar agora aqui, ó, você lembra que é um aparelho que não ligava nem carregava, né? Agora eu vou colocar aqui o cabo USB, certo? Vamos ver, ó, já apresentou imagem na placa,
né? Ou seja, na tela. E aí o aparelho está ligando. Vou tirar aqui de novo, né? Tirei aqui de novo, vou fazer uma outra mágica agora, vou conectar aqui de novo e perceba que o aparelho, ó, não liga, certo? Está aqui, ó, conectada a bateria, beleza? Normalmente aí, e o aparelho não liga. Qual é a falha desse aparelho, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui agora qual é a mágica que eu estou fazendo aqui. Eu sou o Mr. M e agora eu vou explicar para vocês qual é a mágica. Ó, vou tirar essa câmera daqui de cima, certo? O aparelho, ó, como vocês estão vendo, ó, ele está conectado aqui no carregador, certo? E não está apresentando nenhuma atividade de carregamento. Vou desplugar essa câmera daqui de cima, essa daqui de cima, e eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Vou desplugar a câmera, despluguei a câmera, vou virar aqui para vocês, ó, e já vibrou e o aparelho já mostrou imagem. O que que acontece aqui, pessoal? Isso é uma coisa que pode... Isso é uma casca de banana, né? O que que acontece? Muitas vezes, na hora da correria, muito aparelho na bancada, a gente acaba de fazer... Esquece de fazer o básico, certo? Qual é o básico, por exemplo? É você desconectar todos os flex da placa, né? Ou desconectar um por um e ir tentando ligar o aparelho. Isso também faz parte de uma análise básica. Olha aí, ó, o aparelho tá ligando, certo? Tá funcionando aqui. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu desbloquear ele aqui. Ó, tá desbloqueado. Beleza. Tá aqui para não... Pronto, tá aqui o aparelho, certo? O aparelho tá funcionando, ó, como vocês podem ver. Funcionando de forma perfeita, funcionando tudo aqui, pegando teclado, pegando tudo aqui, né? E a gente estava analisando essa placa como se fosse uma falha de inicialização, mas algo me chamou a atenção quando eu parei para refletir. E é isso que eu quero dizer para vocês aqui, que é muito importante a gente refletir na análise. A maior ferramenta na bancada é a nossa mente. Verificando ali, né, pô, o que está acontecendo, tentando ligar a placa, mostrando um consumo estranho, né, porque quando a gente tem uma falha de CPU, por exemplo, a alimentação da CPU não está chegando, frequência não está chegando para ela, o que acontece? O aparelho, ele tende a consumir muito baixo e depois zerar, né, só que aqui estava um consumo muito alto, depois ele caía zero, beleza, galera? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma falha ou pela própria câmera, essa câmera pode estar com defeito, ou a gente temos uma falha na placa, porque quando a gente coloca a câmera, fecha-se um circuito e aí a placa ela não liga. Nas malhas da câmera, no conector FPC da câmera, por exemplo, temos barramento de 2C, temos tensões de 1.8, 1.2, 2.8, né, barramento MIP, enfim. Temos ali algumas malhas que fazem parte do conector de câmera, né? Em alguns aparelhos, você vai ligar a placa e mesmo que a câmera esteja com algum problema, por exemplo, ou que se tiver alguma falha em uma malha da câmera, mesmo assim o aparelho vai ligar. Porque temos estruturas que se comportam de forma diferente em alguns smartphones. Por isso que a gente sempre tem que estar ligado no básico. Né, verifiquei as alimentações, quando eu entendi que o básico ali da análise de inicialização estava tudo ok, e o consumo era um consumo de como se a CPU já estava sendo alimentada, um consumo de que a memória já tinha passado pelo processo, né, de extração ali de dados com a CPU, então era algo que estava um pouco mais além. Né? Se o consumo tivesse travado, por exemplo, eu poderia desconfiar de uma falha de software ou da própria memória, né? De algum bloco da memória ter corrompido, ou a própria memória mesmo ter danificado. Mas aí o consumo ele consumia em 180, por exemplo, e depois ele caía a zero. Algo muito estranho. A galera que faz aí, que já fez com a gente, né, o curso de inicialização ou o curso completo, já sabe, né, que a gente mostra todas essas partes de consumos e tudo mais, já entende sobre isso, né? Então, eu comecei a pensar, pô, eu estava fazendo análise com as câmeras conectadas, né? Com a câmera conectada. E aí eu olhei assim, eu fiz, que é isso, cara? A câmera conectada,
vamos lá, vamos desplugar essas câmeras, vamos testar. E aí o aparelho, ó, como vocês podem ver, tá ligando normalmente, funcionando. O que que a gente vai fazer aqui? Tá aqui, ó lá, no USB Charge, por exemplo. 2.4, essa realmente é a corrente, ó, que deveria ter, né? Ou seja, que tem agora, né? De 2 amperes de corrente. E agora sim, essa placa ela vai carregar de forma perfeita, certo? Tá aqui, ó, o consumo aí. Vou virar para cá para vocês verem. 2 amperes de consumo de corrente da bateria. Então agora a gente percebe que tudo está funcionando perfeitamente e o problema está sendo ou nessa câmera aqui, ou o problema está sendo no conector FPC. Como eu não tenho esquema elétrico, né, se eu tivesse esquema elétrico, antes de trocar a câmera, eu já ia verificar algumas coisas aqui. Como eu não tenho esquema elétrico e não tenho como analisar malha por malha de forma detalhada, infelizmente eu vou ter que buscar uma câmera dessa em algum outro local, não tenho aqui essa câmera, para fazer um teste com outra câmera, né, para ver se está se comportando dessa forma. Se não estivesse se comportando dessa forma, beleza. Se tiver se comportando dessa forma, que é o mais esperado, né, o mais esperado aqui é eu colocar uma outra câmera e essa outra câmera também apresentar a mesma falha. Aí a gente vai ter que pegar uma outra placa dessa para tentar fazer um mapeamento, né, em condição reversa, e verificar ali qual é o pino que está com falha, né, e tentar ir mapeando esse pino, né, buscando aí de onde vem essa malha que está danificada. Provavelmente um curto-circuito aqui está impossibilitando a inicialização, e tentar fazer o reparo dessa malha que está defeituosa, beleza? Mas o que eu quero concluir aqui para vocês é o seguinte, que o aparelho não está reparado ainda, né? Só encontrei a falha dele, que é justamente essa parte da câmera. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem partes da análise que é tão simples e tão básica que às vezes a gente acaba passando por cima dessas partes. E aí a gente já pensa que é algo avançado, né? O que eu imaginei no momento? Eu falei, pô, se o cara trouxe para cá, no mínimo ele desconectou as coisas, né? Ligou sem estar com sem as câmeras, sem os flex e coisa do tipo, né? Mas infelizmente ele também provavelmente não fez isso, né? E aí eu peguei e comecei a analisar com a própria câmera. Eu sou acostumado, né, a tirar as câmeras. Vocês que acompanham aí todo o processo de vídeos aqui do canal, vocês sabem que toda vez que eu vou fazer uma análise, eu saio desconectando tudo, né? Mas nesse aparelho eu não desconectei, por incrível que pareça, né? Eu tinha tirado até aqui a blindagem da parte de rede, né, para verificar aqui se tinha algum curto por aqui, algum curto no WTR, né? Porque em alguns aparelhos o WTR ele pode impossibilitar também a parte de inicialização, enfim. Deu nisso aqui, né? Mas eu passei aqui só para dizer para vocês, porque isso aqui é algo que dá com constância. Já peguei muitos aparelhos, Motorola, iPhones também, que muitas vezes você tira sem querer, está fazendo um reparo em alguma outra área da placa e de repente você bate em um resistor, por exemplo, um resistor de uma malha de barramento de 2C, e às vezes a placa não liga porque a CPU tenta se comunicar com esse determinado componente, né, através desse barramento, não consegue encontrar esse componente, não consegue coletar dados desse componente e acaba travando a inicialização por conta desses fatores, né? Então, fica a dica aí para vocês, sempre quando vocês pegarem uma placa que tiverem com um consumo mais ou menos parecido como esse, um consumo alto, que ele chega ali mais ou menos a 170, para inicialização é um consumo alto, né? 170, 180, 200 miliamperes e cai a zero, cuidado, porque pode ser ou algum tipo de barramento ou algum curto-circuito em algum periférico, né? Então fica a dica aí para você que está assistindo esse vídeo, beleza? Um abraço, tamo junto, é nóis, valeu, fui!